Imagine um homem que nasceu entre os gemidos dos doentes e os suspiros dos moribundos, que transformou cada ferida da vida em tinta para suas obras. Um gênio que enxergou no sofrimento humano não apenas dor, mas um portal para verdades profundas. Essa é a história de Fyodor Dostoiévski, o menino que ouviu os lamentos da existência antes mesmo de aprender a ler, e que se tornou o profeta das almas atormentadas. Hoje convidamos você a mergulhar em uma jornada única, como um sonhador frágil se tornou o cronista das paixões humanas mais intensas. Como ele escreveu à beira do abismo, buscou Deus nas trevas e deixou um legado que ainda nos faz tremer? Temos uma novidade que vai encantar quem ama literatura: lançamos nosso segundo canal, Páginas Silenciosas. Lá, não resumimos enredos, desvendamos os segredos por trás das grandes obras. O que movia aqueles autores no momento da criação? Por que seus personagens agem como agem? O que as entrelinhas escondem? Nosso primeiro vídeo é uma imersão na vida e na obra de Dostoiévski. Um convite para entender como suas experiências moldaram cada página que escreveu. Se você valoriza nosso jeito de contar histórias, não deixe de visitar, se inscrever e nos apoiar. Sua presença faz toda a diferença. E agradecemos, de coração, por estar conosco nessa jornada. Era uma tarde amena em Moscou, quando o sol ainda aquecia as ruas estreitas onde moravam funcionários públicos e médicos. Entre essas casas, as janelas da modesta residência anexa ao Hospital Mariinsky permaneciam acesas até tarde. Foi ali, em novembro de 1821, que veio ao mundo o segundo filho do médico militar Mikhail Andreevich Dostoiévski, um menino chamado Fyodor. Sua infância transcorreu entre os muros daquele lugar onde a vida e a morte se entrelaçavam diariamente. Todos os dias, os gritos das ambulâncias, os lamentos dos enfermos e o cheiro de antisséptico invadiam sua rotina. Com apenas 5 ou 6 anos, ele já compreendia uma verdade cruel: o mundo não era feito só de risos e festas, mas também de dor, medo e uma compaixão tão profunda que beirava o sagrado. Seu pai, homem rígido e autoritário, impunha disciplina com mão de ferro. Médico dos pobres durante o dia, em casa se transformava em um tirano que punia os filhos por qualquer deslize, um olhar, uma palavra, às vezes com o cinturão. A mãe, ao contrário, era uma mulher doce, frágil e profundamente religiosa. Foi ela quem lhe apresentou as escrituras e as histórias que alimentariam sua sensibilidade aguda para o sofrimento alheio, um traço que o acompanharia pela vida. Junto dele cresciam o irmão mais velho, Mikhail, e as irmãs menores. Mikhail não era apenas um irmão, mas seu único confidente na infância. Juntos, devoravam livros, primeiro os contos de fadas, depois Pushkin, Zhukovsky, Karamzin. Mais tarde, já adolescente, Fyodor se encantaria com Schiller, cujas reflexões sobre dever, sacrifício e redenção marcariam sua alma para sempre. Viver à sombra daqueles pavilhões hospitalares deixou marcas indeléveis. Ele via as manchas de sangue nos lençóis jogados fora pela manhã, ouvia os soluços de uma viúva que chegara tarde demais para se despedir do marido, sabia que atrás de cada parede alguém podia estar exalando seu último suspiro. Não era medo que aquilo lhe ensinava, era empatia. Mas nessa mesma atmosfera nascia também o terror, o medo do pai, do futuro, da obrigação implacável de se enquadrar em um molde. Certa vez, enquanto lia escondido sob as cobertas, o pai arrancou-lhe o livro das mãos e rugiu: primeiro aprenda o catecismo, depois suas fantasias alemãs. Ironia do destino, foram justamente aquelas fantasias em que despertaram nele a capacidade de sonhar e sofrer ao mesmo tempo. A saúde da mãe começou a declinar nos anos 30. A doença a consumia lentamente, diante dos olhos impotentes dos filhos. Quando ela faleceu, na primavera de 1837, Fyodor tinha apenas 15 anos. Foi seu primeiro encontro brutal com a perda, a primeira cicatriz de uma vida marcada por despedidas. Após sua morte, a casa ficou vazia. O pai se fechou ainda mais, tornando-se amargo e distante. Entre ele e os filhos, ergueu-se um muro de desconfiança. 2 anos depois, chegou a notícia de que o pai havia morrido em sua pequena propriedade na província de Tula. A versão oficial falava em derrame, mas os boatos insistiam em algo mais sinistro: os servos, cansados de sua crueldade, teriam se vingado. Dostoiévski nunca confirmou, mas o tema do parricídio perseguiu sua obra como uma sombra. Órfãos, os irmãos foram enviados a Petersburgo. Fyodor foi matriculado no Instituto de Engenharia Militar, uma escola rígida que formava oficiais. Oficialmente, era uma chance de carreira, na verdade, uma saída para escapar da miséria.
Assim terminou sua fase moscovita. Mas antes de se tornar o escritor que revolucionaria a literatura, antes de enlouquecer por dívidas, de enfrentar a Sibéria e o exílio, de amar e de ter suas revelações, ele precisaria enfrentar os fantasmas de sua infância. Foi entre aqueles corredores do hospital que aprendeu a ver no sofrimento não um castigo, mas o cerne mesmo da condição humana. A cidade que o recebeu ainda adolescente não lhe ofereceu abraços. Petersburgo cumprimentou com um vento cortante, um céu chumbo e uma umidade que penetrava os ossos. Suas ruas retas e palácios imponentes pareciam mais uma sentença do que um refúgio. Mas foi ali, entre o nevoeiro e o brilho frio dos lampiões, que Dostoiévski pressentiu uma verdade oculta. Naquela indiferença urbana pulsava uma essência amarga, porém necessária. Aos 17 anos, foi admitido no Instituto de Engenharia, uma fortaleza de regras onde se forjavam militares. Seu irmão Mikhail seguiu para a universidade em Moscou, enquanto ele, órfão e sem recursos, foi a salva pela máquina burocrática, tetos, refeições e uniformes garantidos. Bastava para não morrer de fome. Mas desde o primeiro dia soube que aquele não era seu lugar. As aulas de matemática e desenho técnico o oprimiam. Ele cumpria suas tarefas com esmero, mas sem paixão. Os números o entediavam, já a literatura, a filosofia e a história o devoravam com uma fome insaciável. Nos intervalos, mergulhava em Pushkin, depois em Zhukovsky, mais tarde em Gogol, Schiller e Hugo. O que o fascinava eram as obras onde a dor se transfigurava em caminho para a verdade, para a fé, para o próprio homem. Cada vez mais, seu pensamento se afastava dos projetos de pontes e fortificações. Sonhava em ser escritor. Em 1843, formou-se como subtenente. Poucos meses depois, tomou uma decisão radical, pediu baixa do exército. Abriu mão da segurança de um salário fixo para embarcar em uma jornada sem mapa, sem garantias, sem nada além de uma caneta, um caderno e a certeza angustiante de que cada palavra poderia ser um passo rumo ao êxito ou ao fracasso. Nos primeiros meses, sobreviveu de traduções mal pagas Hugo, Balzac, que mal davam para o pão de cada dia. Morava em um quarto minúsculo na periferia, alimentava-se de sopas baratas, adoecia com frequência e tremia de frio nos invernos rigorosos. Mas escrevia. Escrevia como se sua vida dependesse disso. Porque, no fundo, dependia. Sobreviveu apenas como um espectro de si mesmo. Aquele homem que tremia de febre nos quartos alugados, que sonhava com a glória entre páginas amareladas, havia sido executado simbolicamente naquele instante gelado. O que restava era um corpo condenado, uma alma marcada pelo peso de uma sentença que, mesmo revogada, jamais deixaria de ecoar. Você não pertence mais ao mundo dos vivos, pelo menos, não da mesma forma. Os grilhões que lhe apertaram os pulsos naquela manhã de dezembro eram apenas o início. 4 anos de catorga, a Sibéria, o trabalho forçado entre criminosos comuns, o frio que queimava os pulmões, a fome que roía as entranhas e, pior que tudo, o silêncio. Não o silêncio da solidão, mas aquele mais cruel, o de uma mente que, depois de encarar a morte, já não conseguia se calar. As noites na fortaleza de Omsk eram longas demais para um homem que havia medido sua vida em minutos finais. Ele escrevia em segredo, em pedaços de papel que escondia nas botas, nas costuras da roupa, sabendo que, se descoberto, seria punido. Mas não podia parar. As palavras eram sua única resistência contra o apodrecimento da alma. E foi lá, entre o lodo e o gelo, que ele encontrou eles, os homens que o mundo havia esquecido. Assassinos, ladrões, desertores, criaturas que, como ele, haviam sido esmagadas pelo sistema, mas que, ao contrário dele, não tinham a ilusão de um propósito. Observá-los era como olhar no espelho distorcido. Ali estava a nudez humana, sem máscaras, sem a hipocrisia dos salões de Petersburgo. Um deles, um velho polonês chamado, lhe disse uma vez, cuspindo no chão: aqui, todos somos iguais. Até você, Barin, aqui, você é só mais um número. Dostoiévski anotou a frase. Mais tarde, ela se transformaria em uma das verdades centrais de seus romances: a dignidade não é um privilégio, é uma batalha diária contra o nada. Quando finalmente saiu da catorga, em 1854, não era mais o mesmo. O jovem que sonhava com a fama literária havia morrido na neve do Semionovsky Platz. No seu lugar, estava um homem de rosto cavado, olhos febris e uma certeza inquieta: a dor não era um acidente da vida, mas sua essência.
E se era assim, então a literatura, sua literatura, não poderia ser apenas bela. Precisava ser necessária. Como um bisturi. Como um grito. Os anos seguintes foram uma luta para reassumir o lugar que lhe haviam roubado. O exército, a reabilitação forçada, o casamento apressado com uma viúva doente, um arranjo mais por piedade do que por amor, a volta tímida aos círculos literários, tudo parecia um teatro absurdo depois do que havia vivido. Mas ele escrevia. Sempre escrevia. Memórias da Casa dos Mortos saiu em 1861, e o mundo literário estremeceu. Não era ficção. Era um testemunho tão brutal que muitos se recusaram a acreditar que um homem pudesse sobreviver àquilo e ainda assim colocar no papel. Isso não é literatura, disseram alguns. Isso é uma confissão, responderam outros. Ele sorriu amargo. Claro que era uma confissão. Como poderia ser outra coisa? E então, como se o destino quisesse testar até onde ia sua resiliência, a vida lhe jogou mais um golpe. A morte da primeira esposa, a falência da revista que tentará fundar, as dívidas que o afogavam, a epilepsia que o derrubava em praça pública. Era como se o universo insistisse em provar que ele não merecia paz. Mas Dostoiévski já havia aprendido uma lição na Sibéria: a paz é uma mentira burguesa. O que importava não era escapar do sofrimento, mas compreendê-lo. E se havia um lugar onde a dor fazia sentido, era na página em branco. Foi assim que, em 1866, sentado à mesa de um hotel barato em Wiesbaden, com as mãos trêmulas e o coração apertado pelas dívidas de jogo, ele começou a rabiscar a história de um estudante pobre que mata uma velha agiota. Não sabia ainda que Crime e Castigo se tornaria seu romance mais famoso. Não sabia que Raskolnikov seria seu alter ego mais sombrio, um homem que, como ele, havia olhado para o abismo e se perguntado: até onde posso ir? Escrevia como se estivesse em transe, como se as palavras saíssem de um lugar além de si mesmo. E, de certa forma, saíam. Porque a verdadeira genialidade de Dostoiévski não estava em inventar personagens, mas em deixá-los nascer das suas próprias cicatrizes. Quando o livro foi publicado, a Rússia inteira se dividiu. Uns o chamavam de gênio. Outros, de louco perigoso. O governo o vigiava. Os jovens o idolatravam. E ele, mais uma vez, se viu no olho do furacão, famoso, temido, incompreendido. Mas desta vez não era um menino assustado com sua primeira obra. Era um homem que havia enfrentado o pelotão de fuzilamento, que havia compartilhado pão com assassinos, que havia amado e perdido, que havia traído e sido traído. Era, enfim, livre. Ou quase. Porque a liberdade, ele sabia, era outra ilusão. O que restava era a escrita. E a escrita, para ele, nunca fora um refúgio. Era uma sentença. Uma que ele mesmo se impusera no dia em que decidiu que, se fosse viver, viveria até o osso. Sem mentiras. Sem concessões. Mesmo que isso significasse sangrar em cada página. E assim, entre crises de epilepsia, cartas desesperadas a credores e noites em claro, ele continuou. O idiota. Os demônios. Os irmãos Karamazov. Cada livro, uma faca enterrada no peito da hipocrisia humana. Cada personagem, um fragmento de sua própria alma dilacerada. Até o fim, que chegou cedo, aos 59 anos, depois de uma vida que queimou mais intenso que a maioria, ele escreveu como se o diabo estivesse em seus calcanhares. Porque, no fundo, estava. E quando morreu, em 28 de janeiro de 1881, com o evangelho aberto ao lado da cama e a última frase de Os Irmãos Karamazov ainda fresca na memória, amem-se uns aos outros, a Rússia inteira parou. Milhares acompanharam seu cortejo fúnebre. Uns choravam. Outros, como Tolstói, olhavam para o caixão e sentiam um calafrio. Aquele homem havia visto coisas que eles jamais ousariam encarar. Hoje, seus livros estão nas estantes do mundo todo. São analisados, dissecados, reverenciados. Mas poucas pessoas entendem a verdadeira dimensão do que ele fez. Dostoiévski não escreveu romances. Ele sobreviveu a eles. Cada página sua é um grito contra o silêncio da morte, um desafio lançado ao vazio. Aqui estou. Ainda respirando. Ainda pensando. Ainda doendo. O que você vai fazer com isso? E a pergunta, como um eco, permanece.
Porque a grandeza de Dostoiévski não está no que ele escreveu, mas no que ele ousou viver e no fato de que, ao fazê-lo, nos forçou a olhar para o mesmo abismo que quase o engoliu. E agora? Agora é a nossa vez. Todo desabou. Restou apenas a vida nua, trêmula, respirando com dificuldade um milagre. E ele aceitou esse milagre como um giro enigmático do destino. Após o indulto, voltou brevemente à fortaleza. Permitiram-lhe levar para o exílio apenas roupas e um livro, aquele livro, o mesmo que seguirá com ele na prisão. O Evangelho. Em pouco tempo, partiria para a Sibéria como um homem sem nome, sem título, sem direitos. Não sabia o que o aguardava, mas sabia uma coisa: se estava vivo, era porque aquilo tinha um sentido. E nessa certeza não havia orgulho, mas uma aceitação pesada, quase cristã, do fardo que lhe cabia. A estrada para a Sibéria foi longa. O transporte de presos arrastava-se por semanas, paradas em prisões de trânsito, noites sem sono, o cheiro de fumaça e roupas sujas, o rangido das correntes. Para Fyodor Dostoiévski, que até pouco tempo atrás escrevia à mesa de um apartamento em Petersburgo, não era apenas uma mudança de lugar, era uma travessia para outra realidade, onde a identidade anterior se apagava. Não havia mais literatura, nem honra, nem sequer um nome. Ele era agora um Katorny, um entre milhares. No verão de 1850, chegou à fortaleza de Omsk, uma das prisões mais brutais do Império Russo. Ali conviviam assassinos, rebeldes, fugitivos, servos condenados por se voltarem contra seus senhores. Barracões de pedra, tetos baixos, fedentina, beliches apinhados, chão gelado no inverno e um calor sufocante no verão. Em celas feitas para 20, amontoavam-se 50. Não havia troca de roupa de cama, quem saía para o trabalho perdia seu lugar para quem voltava. A luz mal penetrava pelas janelas. Havia mais ratos do que livros em toda a prisão. Dostoiévski estava cercado por homens com os quais, à primeira vista, não tinha nada em comum. Ele, um nobre frágil, ex-oficial, escritor de mãos delicadas e eles, rústicos, endurecidos, muitos analfabetos. No início, olhavam-no com desconfiança, riam de sua fala, de seu sotaque, de sua incapacidade para o trabalho pesado. Ameaçavam-no, testavam sua fraqueza, humilhavam-no. Mas ele calava. Suportava. Não se queixava. Dividia o pão, ouvia, ajudava nos pequenos gestos. Com o tempo, começaram a levá-lo a sério. Fez amizades improváveis. Um camponês condenado por matar o senhor que violentara sua mulher. Um velho starover, dissidente religioso, vagabundo e silencioso, que sabia o saltério de cor. Um ladrão reincidente, de dedos tortos, capaz de abrir qualquer fechadura, que se benzia 3 vezes antes de pegar a colher. Esses homens não eram idealizados. Dostoiévski não os justificava, mas via neles mais do que criminosos, via seres quebrados, amedrontados, endurecidos e, acima de tudo, vivos. O trabalho era brutal. No inverno, remover neve, partir gelo, arrastar toras. No verão, escavar terra, transportar tijolos, limpar fossas. Tudo isso acorrentado, com grilhões nos tornozelos. Suas forças falhavam. Adoeceu. Desmaiou mais de uma vez. Mas não pediu clemência. Ao contrário, esforçava-se para mostrar que não era pior que os outros. Às vezes, até tentava proteger os que apanhavam. Isso lhe granjeou respeito. O único livro que lhe permitiram conservar era o Evangelho, presente de Natalia von Wiesina, esposa de um decabrista. Aquela obra tornou-se seu único apoio. Ele a releu tantas vezes que decorou passagens inteiras. Não se tornou religioso no sentido eclesiástico, mas sua fé se aprofundou como uma aceitação silenciosa do sofrimento, não como castigo, mas como caminho. Quase não escrevia. Era proibido. Mas memorizava expressões, diálogos, cheiros, gestos, maneiras. Anos depois, diria, Omsk foi para mim uma universidade da alma humana. Deixou de ver no homem apenas uma biografia. Aprendeu a perceber, sob a raiva, o desespero, sob o sarcasmo, a dor, sob a grosseria, o medo de ser rejeitado. As cartas que lhe permitiam enviar eram raras e censuradas. Escrevia ao irmão Mikhail, sempre breve, sempre contido, sem lamúrias. Suas palavras eram secas, quase austeras,
a vida é vida em toda parte, e nisso está o sentido. Não morrer já é alegria. Não era retórica. Ele havia mudado. O homem que estivera sob a forca na Praça Semionovskaya morrera. Quem vivia em Omsk era outro. Foi ali, entre os grilhões, que os primeiros sintomas da epilepsia se manifestaram. O primeiro ataque veio durante o sono e outros em pleno trabalho. Depois de um deles, arrastaram-no para um canto, jogaram água em seu rosto e nada mais. Não havia tratamento. A doença tornou-se parte de sua essência. Ele a aceitou. Aprendeu a viver na expectativa da queda. Mais tarde, essa ansiedade interior se transformaria em uma das marcas mais profundas de seus personagens. Em fevereiro de 1854, após 4 anos de catorga, o termo oficial acabou. Por decreto imperial, foi transferido como soldado raso para um batalhão siberiano em Semipalatins. Lá, deveria cumprir o resto da pena sob vigilância rigorosa, sem direito a sair. Deixou Omsk e, pela primeira vez em 4 anos, pisou na rua sem correntes. Não sabia para onde o destino levaria, mas sabia uma coisa: estava vivo. E, por enquanto, isso bastava. Sabia que precisava falar do homem em sua essência mais crua, não o herói de romance, não o santo idealizado, mas aquele que carrega em si o peso do livre-arbítrio e a sombra do abismo. A Rússia que o esperava não era mais a mesma que deixará. O país fervilhava com ideias revolucionárias, o niilismo ganhava força entre os jovens, e o ar cheirava a pólvora moral. Era nesse caldo de tensões que ele mergulharia sua pena. Em 1873, começou a publicar Os Demônios em fascículos. Não era apenas um romance, era um grito. Um espelho quebrado diante de uma sociedade que flertava com o caos. Cada personagem era uma faceta da loucura coletiva: Stavrogin, o homem sem Deus capaz de qualquer atrocidade; Shigaliou, o teórico que justifica o terror em nome da igualdade; Kirillov, o fanático disposto a se matar para provar sua divindade. O livro foi recebido com escândalo. Críticos o chamaram de delírio de um epiléptico, panfleto reacionário. Mas Dostoiévski não escrevia para agradar. Escrevia porque via, com uma clareza terrível, para onde aquelas ideias levavam: ao sangue, à traição, à destruição da alma. Enquanto trabalhava, a doença o espreitava. Os ataques se tornavam mais frequentes, mais violentos. Uma vez, durante uma leitura pública, desabou no palco, espumando pela boca, os dedos crispados como garras. O público, em pânico, dispersou-se. Ele acordou horas depois, com a camisa rasgada e o corpo dolorido, mas com uma única obsessão: terminar o livro. Ana, como sempre, estava ao seu lado. Secava seu suor, ajustava os travesseiros, e quando ele conseguia falar, anotava as frases que ele murmurava entre dentes, como se temesse que a morte o levasse antes que a obra fosse concluída. Os credores não davam trégua. Cartas ameaçadoras chegavam diariamente. Uma vez, um oficial de justiça apareceu em sua porta com um mandato de penhora. Ana, com a calma que só ela tinha, negociou alguns dias de prazo. Naquela noite, Dostoiévski escreveu até o amanhecer, as mãos trêmulas, os olhos ardendo. Não era mais questão de arte. Era questão de sobrevivência, não apenas sua, mas daquilo que só ele podia dizer. Em 1875, começou O Adolescente. Um romance sobre um jovem ambicioso, Arkady Dolgoruk, que sonha com riqueza e poder, mas se perde em suas próprias contradições. Era, em parte, uma reflexão sobre a juventude russa, seduzida por ideais vazios. Mas também era um autorretrato disfarçado: o homem que, como Arkady, passará a vida perseguindo quimeras, o jogo, a fama, a redenção e só encontrará dívidas e esgotamento. A crítica foi fria. Disseram que o livro era confuso, repetitivo. Dostoiévski leu os comentários em silêncio, depois rasgou os recortes de jornal e voltou à mesa de trabalho. Ana sabia que ele estava se desgastando. As noites em claro, os ataques, a tensão constante minavam seu corpo. Mas também via algo mais, uma chama que não se apagava. Ele falava, entre um acesso de tosse e outro, de um novo projeto. Um romance sobre um crime, um estudante que mata uma velha usurária, um homem que quer ser a Napoleão e acaba preso à sua própria culpa. Será meu testamento, dizia. Vou colocar tudo ali. Todo o horror, toda a esperança.
Em 1878, enquanto a Rússia se recuperava da guerra contra os turcos e os jornais noticiavam atentados revolucionários, Dostoiévski começou a escrever Os Irmãos Karamazov. Não era apenas um livro. Era um universo. Uma investigação sobre Deus, o mal, a justiça e o amor em um mundo onde crianças sofrem e homens se matam por um punhado de moedas. Ele trabalhava febrilmente, como se pressentisse que o tempo lhe escapava. Ana, grávida do quarto filho, Alyosha, via-o envelhecer diante de seus olhos, os cabelos brancos, as mãos que tremiam ao segurar a caneta, os olhos que, às vezes, se perdiam no vazio como se já vissem algo além. Os médicos advertiam, ele precisava descansar. Mas como descansar quando as personagens o assombravam até nos sonhos? Ivan Karamazov o acordava à noite com seus argumentos sobre o sofrimento das crianças. Alyosha, o monge, sussurrava em seus ouvidos sobre a redenção. Smerdyakov, o bastardo epiléptico como ele, ia em suas alucinações. Ele escrevia até desmaiar, acordava e voltava à página, corrigindo, riscando, reescrevendo. Ana implorava que parasse, mas ele respondia com um sorriso cansado: eles não vão me deixar ir enquanto não terminar. Em janeiro de 1881, o último fascículo de Os Irmãos Karamazov foi publicado. A Rússia inteira falava do livro. Uns o chamavam de obra-prima, outros, de blasfêmia. Dostoiévski, exausto, leu as primeiras resenhas com um misto de alívio e indiferença. Não importava mais o que diziam. Ele havia cumprido sua missão. 3 dias depois, em 28 de janeiro, enquanto preparava um discurso para a abertura de um monumento a Pushkin, sentiu uma dor aguda no peito. Ana correu para chamar o médico, mas ele a deteve: não. Deixe-me sentar um pouco. Pegou sua Bíblia, folheou as páginas como se buscasse algo, depois fechou os olhos. Quando ela voltou com o médico, ele já não respondia. Morreu com a cabeça apoiada no encosto da poltrona, os dedos ainda marcados pela tinta da caneta. O enterro foi uma procissão. Milhares acompanharam o caixão pelas ruas geladas de São Petersburgo. Estudantes, operários, nobres, até seus antigos credores estavam lá. Alguém gritou: ele nos entendia. Outro murmurou: agora quem vai nos dizer a verdade? Ana, de preto, seguiu em silêncio, com o manuscrito inacabado de A Vida de um Grande Pecador, seu último projeto, escondido na bolsa. Sabia que não o terminaria. Algumas coisas só ele podia escrever. Dostoiévski foi enterrado no mosteiro de Alexandre Nevsky, ao lado de outros gigantes da literatura russa. Mas sua voz não se calou. Ela ecoa ainda hoje, cada vez que alguém se pergunta sobre o limite entre o bem e o mal, cada vez que uma alma atormentada busca respostas no silêncio. Porque ele não escreveu para seu tempo. Escreveu para a eternidade e para aqueles que, como ele, já olharam para o abismo e, mesmo assim, escolheram continuar vivendo. Uma era. Porque Dostoiévski não foi apenas um escritor, foi um daqueles raros espíritos que transformam a dor em revelação. Quando voltou do exílio, trazia consigo não apenas a memória da Sibéria, mas uma ideia que o perseguia há anos: a história de um homem que mata não por ganância, não por ódio, mas por uma teoria. Assim nasceu Crime e Castigo, publicado em 1866 nas páginas do Mensageiro Russo, um romance que não se contenta em narrar um assassinato, mas disseca a alma que o comete. Raskolnikov, seu protagonista, é o retrato do orgulho humano levado ao extremo, um homem inteligente, pobre, fechado em si mesmo, convencido de que as leis morais podem ser transgredidas em nome de um fim superior. Petersburgo, na obra, não é apenas cenário, é um personagem opressivo, uma cidade de ruas sufocantes e becos sem saída, onde nem a ciência, nem a lógica, nem as convicções salvam. A única saída, Dostoiévski insiste, é o caminho através do sofrimento, a confissão que precede a redenção. Mas ele não parou aí. Se Crime e Castigo era queda, seu próximo romance seria a luz, ou pelo menos a tentativa desesperada de encontrá-la. Em 1868, começa a escrever O Idiota, publicado no ano seguinte. No centro da história, o príncipe Mishin, um homem sem maldade, sem máscaras, sem medo. Um homem que chega a um mundo onde a sinceridade é suspeita, a bondade parece loucura e a compaixão é vista como fraqueza. Dostoiévski lutou com esse livro como poucos. Duvidava, rasgava páginas, reescrevia capítulos.
Sabia que a pureza absoluta, quando confrontada com a realidade, não encontra acolhida, e é nesse conflito que reside a tragédia. Michi não sobrevive entre aqueles que a mentira, a inveja e o cálculo já corromperam. A crítica recebeu a obra com ressalvas, mas para o autor, o idiota era uma de suas experiências mais cruciais. Porque nele, mais do que em qualquer outro livro, ele enfrentou a pergunta que o atormentava: é possível ser bom no mundo que pune a bondade? E então veio o romance mais sombrio, o mais implacável. Em 1872, publica a primeira parte de Os Demônios, uma obra onde não há salvação, nem clarão, apenas a dissolução. Os personagens não são mais indivíduos, são fantasmas de ideias que os consomem. Baseado num caso real de assassinato político, Dostoiévski vai além do fato, mostra como o discurso de libertação pode se tornar um instrumento de destruição, como a ideologia sem amor se transforma em força de morte. Os Demônios é um grito de alerta. Ele pressentia que a Rússia entrava numa era onde a luta de ideais poderia sufocar a compaixão, onde o espírito, uma vez expulsado, deixaria para trás apenas o vazio, e o vazio, como ele sabia, é o reino dos demônios. Depois, veio O Adolescente, um romance mais íntimo, quase cameral, onde retoma a questão do amadurecimento interior. Arkady Dolgoruk, o jovem protagonista, busca uma fórmula de força, mas esbarra em becos morais sem saída. Menos celebrado que seus predecessores, o livro já anuncia os tons confessionais que marcariam sua obra final. Porque Dostoiévski guardava para o fim sua obra-prima. Em 1878, começa Os Irmãos Karamazov. Este é o meu livro principal, diz a esposa, Ana. Concebido como uma epopeia filosófica em várias partes sobre o bem e o mal, a fé e a descrença, a família, o poder, a liberdade e a redenção, ele só conseguiria terminar o primeiro volume. Trabalhava devagar, metodicamente, levantava cedo, ditava, revisava, corrigia. Sabia que o tempo era curto e queria, ao menos, deixar essa parte concluída. A história dos Karamazov é um microcosmo da humanidade. O pai, Fyodor, encarnação da depravação, Dmitri, o filho passional, escravo dos instintos, e Ivan, o intelectual atormentado pela lógica do mal, Alyosha, o monge em formação, portador de uma fé serena. Através deles, Dostoiévski explora o mistério do sofrimento infantil, a natureza do livre-arbítrio, o peso da culpa. Cria a lenda do Grande Inquisidor, um dos textos mais devastadores da literatura, onde questiona se a liberdade, afinal, não é um fardo insuportável. Introduz os Taret Zosima, figura de sabedoria silenciosa, cuja morte e o cheiro de putrefação que a segue torna-se um símbolo da crise espiritual da época. Não dá respostas fáceis, mas força o leitor a enfrentar suas próprias dúvidas. Quando o romance é publicado, em 1881, a recepção é imediata. Os leitores se rendem, a crítica, embora cautelosa, reconhece a grandeza. Ele mesmo sente, cumprirá sua missão. Fala em continuar, sonha com o caminho que Alyosha ainda percorreria, anota fragmentos, esboça cenas. Mas o corpo já não responde. A saúde se deteriora. Se ao menos eu pudesse terminar, murmura Ana. O resto não importa. O inverno de 1881 cobre Petersburgo de neve. A cidade que um dia o rejeitou, indiferente ao jovem escritor cheio de sonhos, agora o acolhe em silêncio. Seu apartamento na rua Kuznetsyn é modesto, mas vivo, as manhãs dedicadas à escrita, as tardes às correções, as noites ao silêncio ou à leitura. O filho, Fyodor, cresce no quarto ao lado. Ana cuida da casa, das edições, das cartas. Nos últimos dias, Dostoiévski fala pouco. Releu o Evangelho, a única obra que, diz, contém o sentido último. Às vezes recebe visitas, mas são breves, quase protocolares. Não precisa mais provar nada a ninguém. Sabe que disse o essencial. Na noite de 27 de janeiro, enquanto escreve uma carta a um editor respondendo a críticas sobre os irmãos Karamazov, sente uma dor aguda. Interrompe o trabalho. Pela manhã, o sangue começa a jorrar. Os médicos confirmam, é o fim. A enfisema e a bronquite crônica, companheiras de anos, agora o levam. Ele pede um padre. Confessa-se. Recebe a comunhão. Olha para Ana e diz, sem drama, não chore. Você sabe como eu os amei. Morre na tarde de 28 de janeiro, aos 59 anos. A notícia se espalha como um incêndio.
No dia seguinte, os jornais estampam: morreu o profeta. Dostoiévski faleceu, escreve outro, mas ninguém o esquecerá. Uma multidão se forma diante de sua casa: estudantes, professores, funcionários públicos, escritores, gente comum. Vêm se despedir. Alguns rezam. Outros deixam flores. A sala onde está o caixão não tem ar de cerimônia, tem a intimidade de quem perde não um gênio, mas um homem que deu palavras à sua própria dor. Os funerais, em 31 de janeiro, são uma procissão épica. O caixão é levado da casa até o cemitério Nikolskoye, na lavra de Alexandre Nevsky. Testemunhas falam em 20.000 pessoas, provavelmente eram mais. Alguns carregam retratos do escritor, outros, exemplares de Os Irmãos Karamazov. À frente, coroas com inscrições: ao mestre dos que sofrem, dos corações gratos. Você nos mostrou a luz. No cemitério, um estudante pronuncia uma frase que será repetida por décadas: ele sofreu por nós. Um camponês, após se aproximar do caixão, murmura: obrigado, pai, por entender nossa alma. Ana está ao lado do filho. Mais tarde, anotará em seu diário: não foi uma despedida de um homem. Foi a despedida de uma era. Ela compreendia que uma nova existência se iniciava sem sua presença física, mas com suas palavras já vivas, respirando por si só, espalhando-se como sementes ao vento e ressoando em vozes estranhas. Os dias que se seguiram aos funerais trouxeram uma avalanche de cartas endereçadas a Ana. Suplicavam por páginas inéditas, detalhes dos últimos suspiros, mensagens de gratidão que não cabiam em palavras. Suas obras me salvaram do abismo, escrevia um. Ele me devolveu a fé no sentido da vida, confessava outro. Só ele falava conosco sem máscaras, sem piedade barata, com uma honestidade que doía como uma faca, mas que também curava. Ana mergulhou nos papéis deixados para trás. Releu manuscritos à luz trêmula de velas, organizou cada folha como se fosse um fragmento sagrado, preparou a edição definitiva de suas obras completas. Não vendeu uma linha sequer para estrangeiros. Não permitiu que suas palavras fossem distorcidas sem seu consentimento. Tudo o que ele deixará passou a ser parte de seu próprio corpo, de sua respiração. Ela guardava não apenas o papel amarelado pelo tempo, mas o silêncio espesso que o envolvera nos últimos anos, aquele mesmo silêncio que precedia suas explosões de gênio, suas noites em claro escrevendo como se o mundo fosse acabar ao amanhecer. As décadas passaram. Impérios desabaram. Ideologias nasceram e morreram como modas passageiras. Surgiram novos ídolos, novos slogans, novas verdades absolutas pregadas a grito. Mas os livros de Dostoiévski permaneceram. Escondidos sob colchões para escapar da censura, passados de mão em mão em envelopes surrados, lidos à luz de lanternas em celas úmidas ou sob o céu aberto da imigração. Para uns, ele era um profeta da fé inquebrantável, para outros, o filósofo que desvendara o mistério do sofrimento humano. Havia ainda aqueles que o viam como um guia nas catacumbas mais profundas da alma, onde nem a razão nem a moral convencional ousavam penetrar. Mas, independentemente do rótulo que lhe colassem, quem quer que abrisse suas páginas sabia, com uma certeza que arrepia a pele, aquilo não era apenas literatura. Era uma confissão arrancada à força do peito. Um desafio lançado contra a complacência do mundo. Um abraço apertado demais para quem precisava sentir que não estava sozinho na escuridão.